Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte. Capítulo 43. Hillel Bar-Anham Levantou-se da cama, animado e jovem novamente. Não permitiu que Lucano e Arrié o deixassem. Eles, em seu navio, atendendo a tripulação, seriam seguidos pelo seu barco magnífico até que terminasse o contrato de Lucano. Este e Arrié, então, passariam para bordo do outro navio. Iriam todos juntos para Israel. Eu estava morto, e tu me chamastes à vida, exclamava ele para Lucano, abraçando-o. Quando paravam rapidamente nos portos, Hillel insistia em compartilhar das casas de Lucano com ele e Arrié. Deitava-se numa esteira no chão, comia as refeições frugais que Lucano arranjava e seguia-os aonde quer que ele e Arrié fossem fazer tratamentos e visitar pacientes que os esperavam. Mas sua atitude, como a atitude de Arrié, enchia de respeitoso temor os pacientes humildes. À noite, sentados em torno da mesa e comendo à luz da lâmpada, Hillel contava aos companheiros o que sabia e o que ouvira sobre Jesus de Nazaré. Seu rosto de fino marfim resplandecia, seus olhos escuros faiscavam e a alegria morava neles. Dizem-me, meus servos, que os seguidores do Mestre espalharam-se, depois de sua crucificação, temerosos dos romanos, pois tinham sido proscritos como arruaceiros. Eu os levarei para minha casa de Jerusalém, e nós nos sentaremos entre eles e falaremos dele. Lucano ouvia com profunda atenção as histórias de Hillel. Quando estava sozinho durante a noite, começou a escrever aquelas histórias. Escrevia com a força e precisão translúcidas de um erudito grego, e também com a calma, com a clemente eloquência desse erudito. Parecia-lhe ter testemunhado tudo aquilo com seus próprios olhos. Enquanto escrevia, via as cenas, ouvia as vozes das pessoas. Começou assim seu grande evangelho, escrito para todo o mundo e para o mundo dos homens, pois sabia, embora Hillel não o soubesse, que Deus se revestira de carne humana, não só pelos judeus, mas também pelos gentios. Como sabes, Lucano, dizia Hillel, já muito temos uma profecia que diz que o Messias seria da casa de Davi, e dizem que Jesus é dessa casa. Ouvi contar que sua mãe foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe falou no nascimento do Messias que viria. Mas em Israel deves verificar por ti mesmo essas coisas. Lucano pensava na mãe do Messias, cujo nome era desconhecido de Hillel. Uma noite ele se recordou de que José ben Galiel lhe contara a respeito dela, quando seu filho era menino e visitara os anciãos e doutores do templo. A mais doce e terna das emoções apoderou-se de Lucano. A mãe de Jesus começou a corporificar para ele todas as queridas mulheres que conhecera, e sua mãe, Rúbia e Sara, e sua sensata e infantil irmã Aurélia, que amava todas as coisas que tinham sido criadas. Esperava ardentemente estar na presença de Maria, embora não lhe soubesse o nome. Desejava ouvir dos próprios lábios dela a história do nascimento dele, sua infância, juventude e idade adulta. Seguramente ela poderia contar-lhe mais do que qualquer de seus seguidores.
Guardara o filho em seu ventre, alimentara-o em seu seio, ensinara-o a andar, lavara suas roupas, tecera-as, cozera-as. Afligira-se com as doenças de que o tratara e sentara junto do leito dele à noite, vigilante. Quando Lucano pensava em Maria, uma sede apaixonada de sua presença e de sua voz se apoderava dele, e ele a amava. Ela era o grande mistério, e era uma mulher, e as mulheres sempre lhe confiavam seus mais profundos mistérios. Quando soubermos o que ela pensou, o que ela fez, saberemos tudo, disse ele a Arrié e Iléu. Ela foi apenas um instrumento de Deus, falou Iléu. Foi sua mãe, e as mães não sabem tudo a respeito de seus filhos? Perguntou Lucano. E por que aquela mulher foi escolhida para ser sua mãe? Há uma razão para que todas as mulheres sejam escolhidas, e ela pode dizer-me: e os homens não amam suas mães? Perguntou Arrié. Ele não a amou acima de todas as outras criaturas? Não a ouvia eternamente quando pequenino, quando jovem, quando homem? Sim. Ela é sem dúvida a abençoada de todos os tempos, disse Lucano. Registrou a história do centurião Antônio e de seu servo. Registrou a história de Ramo, que vira o Messias erguer um jovem de entre os mortos e dá-lo de novo à sua mãe. Mas a primeira parte de seu evangelho ele deixou aberta para quando visse Maria. Uma coisa o perturbava e disse a Iléu: quando o Messias veio pela última vez a Jerusalém, disseste-me que o populacho judeu margeava seu caminho, juncando-o de folhas de palmeiras, que o asno em que ele montava ia pisando. E aquele povo o saudava como o Altíssimo, e se aglomerava em derredor dele para beijar-lhe as vestes, erguendo seus filhos, a fim de que ele os visse e os abençoasse. E quando ele foi levado ao local da crucificação, seu povo encheu o caminho e chorou, e uma mulher enxugou-lhe o rosto, quando ele tombou sob o chicote romano, e um pobre e miserável judeu carregou-lhe a cruz. Porque, se assim o amavam, permitiram sua morte e denunciaram-no e espalharam seus seguidores, depois de tudo quanto em sua misericórdia o Senhor fizera por eles? E Léo respondeu: as relações entre os judeus e os romanos são precárias, e os altos sacerdotes e sábios de Israel fizeram bem o seu trabalho. Agiram como mediadores entre seu povo e Roma, prometendo que não haveria revoluções sangrentas contra Roma, e não permitiriam agitadores entre o povo, pois temiam que, se tais coisas acontecessem, Israel fosse destruída pelos romanos, como outras nações o foram. E aos jovens chamados essênios, que são muito devotos, e passam meses no deserto rezando pelo Messias e pela libertação de Israel do poder de Roma. Dizia-se que Jesus era um deles, embora eu não saiba se isso é ou não verdade. E há os fariseus sombrios, rostos azedos, que se colocaram como guardiães da lei. São mercadores, banqueiros, advogados e doutores. Não vivem alegremente, nem permitem que os outros assim vivam. Desprezam os pobres, os humildes, os sem lar, os nativos e os camponeses. Sugeriram mesmo que se devia proibir que um nativo se aproximasse demais do altar, pois são iletrados e vestem-se rusticamente. E há a turba da praça do mercado, que não ama nem seu país nem Deus, a turba petulante e gnara, que aflige todas as cidades e todas as nações, sempre exigindo, ávida, ansiosa por diversões, com massivos apetites animais, desordeira, desenfreadamente inquieta, incapaz de aprender seja o que for, disputadora e dependente. Não tendes turba assim em Roma? E Roma não morrerá dela?
e dos impostos que ela impõe aos que lhes são superiores, a fim de mantê-la na ociosidade? Agora, quando o Messias causou tal comoção através de toda a Judéia, falando com os delicados, os trabalhadores e os humildes, prometendo-lhes que Deus jamais os abandonará, antes ama-os, curando-os carinhosamente e dizendo-lhes que, embora não tivessem dinheiro, não eram desprezados por Deus, como os fariseus os desprezam, assegurando-lhes que são tão valiosos aos olhos do Todo-Poderoso como qualquer imperador ou rei, ou padre vestido de seda, ou fariseu. E isso originou a cólera destes. Além disso, pareceu aos fariseus que o Messias não era muito rigoroso quanto à lei, interpretando-a para seus seguidores como nenhum fariseu a interpretaria. Aos olhos deles, ele estava rebaixando Deus ao nível dos mais humildes, lançando heresias que destruiriam a força espiritual de Israel. Quando seus seguidores o aclamaram como Messias, os fariseus ficaram enfurecidos, pois não era a crença deles que o Messias viria para os judeus como o mais poderoso dos reis, vestido de glória, altivez e poder, circundado por uma hoste angélica e que expulsaria imediatamente os romanos, fazendo-os fugir para sempre? Ainda assim, ali estava um homem humilde, da Galiléia, desconhecido de todos, a não ser pelos 3 últimos e curtos anos, um homem anônimo, de sandálias de corda e vestes grosseiras, falando a língua comum dos camponeses. E diziam abertamente que ele era o Messias. Não era aquilo uma blasfêmia contra Deus, contra a profecia? Perguntavam os fariseus. Pior, ele não negava ser o Messias. Os seguidores e também o povo sentiam-se confusos. Ali estava o Messias, e contudo não falava com ódio de Roma. Acedia mesmo em curar alguns romanos. Entretanto, os seguidores e o povo, que através dele tinham tido alegria e alívio, amavam-no e conheciam-no e aceitavam-no. Eram eles os que o aclamavam na estrada de Jerusalém e choravam quando ele levava sua cruz ao Calvário. Esperaram até o último instante que, quando um romano batesse um cravo através de seus pés, os céus se abrissem e a cólera descesse sobre a terra. E havia os sacerdotes, muitos deles membros da classe dos fariseus, honestamente horrorizados com seus ensinamentos. Receavam também que os romanos usassem o Messias e suas palavras como uma desculpa para a retaliação, para o derramamento de sangue, para leis opressoras. Depois de tudo quanto os sacerdotes haviam feito para acalmar Roma e manter certa liberdade para seu povo. Assim, tens os sacerdotes assustados por seu povo e por sua fé, tens os que fizeram de si próprios os guardiães da lei, os fariseus, que detestam os humildes, tens a turba guinchadora, sempre em busca de uma vítima. E tens Roma, vigiando constantemente os sinais de rebelião contra seu poder. Considerando tudo isso, o que espanta é que lhe tenham permitido viver tanto. Eventualmente, ele veio a ser denunciado aos funcionários romanos, e isso foi o fim, ou o começo, acrescentou Hilel. Suspirou e continuou. Contaram-me que muito antes de sua morte, ele a profetizou. Disse que nascera para morrer como morreu. Deus desejara que assim fosse, desde o início dos tempos, para reconciliar seu povo com ele, para mostrar que ele jamais o abandonara, que o amava e desejava perecer por ele, a fim de que esse povo pudesse ver a verdade, a luz e a vida eterna e a misericórdia sem limites. Envolveu-se a si próprio em carne, para demonstrar que nada era impossível com Deus. Os homens que o mataram
foram finalmente apenas seus instrumentos instituídos. Sem sua morte, como sem sua vida, não haveria a realização das profecias. Lucano ficou silencioso durante muito tempo. De vez em quando sacudia a cabeça em aprovação. Depois disse: "Não sabes o que aconteceu depois?" E Léo hesitou. Não, mas seus seguidores disseram que ele se ergueria dentre os mortos no terceiro dia, pois que lhes havia dito isso. Lucano sorriu. Ele levantou-se, falou: "Podes animar-te, meu querido amigo. Levantou-se, sei disso em minha alma." O júbilo e a clara e brilhante segurança enchiam seus dias. Era como um jovem, repleto de palavras e envolto por mensagens. Olhava em derredor e era como se nada tivesse visto antes, como se pela primeira vez lhe tivessem sido dados visão, ouvidos e compreensão. A treva e o desgosto o haviam deixado como temporal que passa. Quando sorria aos amigos ou àqueles que tratava, o sol parecia brilhar em seu rosto. Tocava a cruz, que usava sempre em seu peito, e escrevia seu evangelho. Eles tinham a intenção de descer em Jopa, mas um temporal surgiu e foram levados para fora de sua rota, até Cesareia. Lucano e Léo e Arrié estavam juntos, na amurada do navio, observando a aproximação da costa da Judéia, e Lucano pensava: "Aqui está meu lar, do qual fugi sempre." O porto de Cesareia era um comprido contraforte negro de pedra, que avançava pelo mar adentro, e Léo explicou que de um lado os galeões romanos carregavam e descarregavam a carga, e que do outro desembarcavam passageiros ou os tomavam a bordo. Disse sorrindo: "Tenho um amigo querido, um oficial romano, que foi designado para esta região há 3 anos. Gostareis dele, um tipo mordaz e obíquo, sem ilusões." Por trás do maravilhoso navio de Iléu, imensa nuvem negra formava torre enorme, sublinhada pelo ouro refulgente do sol que descia. O mar fluía como rubi líquido. Marte, uma joia de âmbar, levantava-se contra o edifício enevoado. O navio deslizou pelo contraforte, movimentado que era o porto. Vários galeões e embarcações menores estavam ancorados. Suas velas frouxas, manchadas de escarlate pelo poente. Uma lombada baixa de colinas era vista para além do porto, bronzeada e despida, e o ar pungia com os odores do Oriente. E Léo apontou para as colinas e disse, com certa amargura: "Os romanos arrancaram do nosso chão nossos ciprestes escuros para fazer seus navios." Os olhos azuis de Arrié estavam agudos e penetrantes ao olhar para a terra de seus pais, e seus lábios tremiam de emoção. Vendo isso, ele pôs a mão no braço do jovem, apertando-o afetuosamente. Tinha uma irmã jovem e bela, Léa, de 15 anos, pronta para o casamento. Começou a planejar o matrimônio entre ela e Arrié, o filho de Eleazar bar Salomão, um nome nobre em Israel. O navio, habilmente manobrado, deslizou para dentro do porto, todas as suas alegres frâmulas adejando, suas velas inclinadas contra o temeroso céu do poente. Foi saudado por outros navios e Léo cumprimentava, seu rosto bonito sorrindo. Os marinheiros gritavam lá do mastro. As docas agitavam-se, movimentando-se com a aproximação da noite. Lanternas começaram a aparecer no crepúsculo, que descia rapidamente. Certo número de soldados romanos,
estava de pé, ociosos, observando o trabalho, e o oficial veio correndo, com passo leve, até ao cais onde ancorou o navio de Iléu. Iléu chamou ele a voz forte e satisfeita. Cumprimentos. O elmo reluzia como fogo, refletindo o sol, que desaparecia depressa e que brilhava, em tons vermelhos, sobre seu rosto masculino bem marcado. Começou a rir, de pé no cais, os polegares metidos no cinturão largo, as pernas nuas separadas, a túnica batendo ao vento ligeiro. Então o pranchão saiu do navio e ele correu, subindo e rindo para bordo. Iléu caiu-lhe nos braços e ambos abraçaram-se. — Como sabias que chegaríamos aqui? Perguntou Iléu. O romano deu uma vasta piscada, fingindo não ver Lucano e Arrié, que estavam ali perto. — Como sei? Perguntou ele. Gostaria que acreditasse, seu judeu místico, que um anjo inclinou-se e sussurrou aos meus ouvidos, ou que um oráculo me disse, ou que um sacerdote mencionou tal coisa ao examinar as entranhas de um animal sacrificado, mas não. Minha obrigação era saber exatamente onde estiveste navegando nestes últimos 2 meses e quem tinhas a bordo. Já não sorria. Voltou-se abruptamente para Lucano, que olhava atentamente para ele. — Não me conhece, Lucano, filho de Diodoro Cirino? Perguntou ele em voz grave e desapontada. Lucano teve um sobressalto. Retirou os cotovelos da amorada. — Não! Exclamou. — Não pode ser! Plócio! E, agarrando o braço de Plócio, não podia falar. Iléu olhava espantado para os dois. Plócio lhe disse: — Esses gregos são muito emotivos, embora finjam não o ser. Segurou Lucano, afastando-o para vê-lo melhor, e seus olhos de soldado estavam úmidos. — Bem, aqui estás, finalmente. Mais uma vez nos encontramos. Eu estava em Jopa há 2 dias, e ali ouvi dizer que o navio não atracaria. Parou, depois disse, como alguém que está profundamente comovido: — Lucano, jamais nos escrevemos, mas eu sempre soube onde estavas, pois César tinha-te sob sua proteção. — Não posso crer, disse Lucano. Estou muito feliz. És realmente tu, Plócio, meu querido amigo, depois de todos esses anos. Ri um pouco para esconder o quanto estava emocionado, mas as lanternas desabrochavam em luz e as tochas carmesins dançavam diante de seus olhos. — Juro por Castor e Pólocos que não mudaste, disse Plócio. Pousara as mãos nos ombros de Lucano e ele se inclinava para a frente, a fim de observar-lhe o rosto. — Ainda és um jovem e, no entanto, tens idade bastante para mostrar barba grisalha. Olhou para Iléu e disse: — Este é o nosso querido Hermes, que fugiu dos braços de Júlia e do qual eu te falei, e ria. — Também tu não mudaste, disse Lucano, de certa forma mentirosa, pois Plócio estava mais gordo e mais robusto do que ele se recordava, e tinha a estrutura pesada de um homem de 46 anos. As sobrancelhas abaixo do elmo estavam misturadas com fios brancos. — Ah, disse Plócio, os deuses não me deram o segredo da juventude eterna como te deram, meu querido Lucano. Sob este elmo tenho a cabeça calva. Poucas vezes o tiro, pois tenho receio de que, como aconteceu com Esquilo, uma águia pense ser minha cabeça uma pedra e atire sobre ela uma tartaruga. Prefiro, entretanto, recordar que também Péricles era calvo e mantinha o elmo na cabeça por essa mesma razão.
Riu de novo e seu riso ressoou por sobre a água. Abraçou Lucano mais uma vez, depois deu-lhe palmadas nas costas. Lucano apresentou-o a Arrié. Sim, compreendo, disse Prócio cordialmente. Ouvi falar em Arrié Bar Eleazar, pois os advogados zumbem a respeito dele em Jerusalém. Sabia que estava contigo nesse navio. E, Léo, estou contente por ver que não estás doente, como me haviam informado. Estou muito bem, respondeu o outro. E agora deves nos arranjar alojamento para a noite, Prócio, pois pretendo permanecer aqui alguns dias. O rosto de Prócio modificou-se, tornou-se sombrio e impenetrável. Voltou-se para o lado e não olhou para Lucano quando disse: Está tudo arranjado, pois sabia que chegaríeis aqui. Pôncio Pilatos ofereceu bondosamente a casa dele para vosso uso, pois estará em Jerusalém algumas semanas. Acredito que deseja retornar a Roma, pois sua esposa tem estado perturbada há algum tempo. Tua própria casa seria muito boa, disse Iléu. Franziu ligeiramente as sobrancelhas. Prefiro não ser hóspede de Pôncio Pilatos. Minha casa, disse Prócio, foi vendida recentemente. Estou agora adido ao pessoal da casa de Pôncio Pilatos. Não deves ficar na ofensiva, meu querido Iléu. Sei que nunca tiveste simpatia pelo procurador. Não gosto de Herodes, que construiu para ele aquela bonita casa, disse Iléu em tom veemente. Prócio estudou-lhe o rosto astutamente e falou: Queres dizer que não gosta mais dos romanos? Bem, então vai para uma taverna saduceu de pescoço duro e goza as pulgas e os cães. Iléu hesitou, olhou para Lucano e Arrié, depois ergueu os ombros. Bem, se meus amigos não fazem objeção, iremos para a casa de Pilatos, sem prazer. Eu prefiro ir para onde fores, disse Lucano. Prócio olhou para ele estranhamente. Acho que não. Quando te disser que teu irmão adotivo Prisco está lá na vila de Pilatos, naquelas colinas que ficam lá adiante, e espera por ti. Prisco, há tanto tempo não tenho notícias dele. Pensei que estivesse em Jerusalém. E Lucano mostrava-se de novo encantado. Estava até algumas semanas atrás. E o tom de Prócio era estranho e reservado. É amigo de Pilatos e esteve em visita a ele. O soldado parou, depois disse: O ar aqui é mais salubre do que em Jerusalém, e ele tem estado ligeiramente doente. E Léo percebeu na voz de Prócio a reserva e o tom de quem deseja evitar algo. Mas Lucano, dominado pela alegria de ver seu velho amigo e pela notícia da presença de seu irmão na cidade, não percebeu. Os três foram para a grande biga de Prócio, puxada por 4 cavalos pretos. A última luz tombava sobre a terra, e, quando a biga saiu, Lucano olhava ansiosamente em derredor. Havia pouco para ver naquela escuridão, a não ser o faiscar ocasional de uma luz em vasta e distante fortaleza, ou uma lâmpada numa casa pequena, ou um bosque de ciprestes que pareciam lanças, reportando-se contra a luz amarela que se ia erguendo. Moças e rapazes, soltando gritos roucos e guturais, corriam na frente da biga e de seus cavalos, tocando para casa seus rebanhos, ou um bando de cabras, ou ovelhas marrons com focinhos pretos. Lucano imaginou, pelo cheiro da poeira, que a terra era seca, arenosa e friável. À medida que subiam as colinas baixas, a cidade ficou abaixo dele, com seus telhados rasos reluzindo, suas ruas estreitas e inquietas, com suas luzes e com seus portais dourados.
Havia tão pouco para ver naquela rápida escuridão, e, no entanto, Lucano estava profundamente excitado, como nunca estivera em sua vida. Não eram os odores intensos e profundos, pungentes e quentes, sobre a brisa do mar, pesados como a sugestão de incenso, de especiarias, exalados pela própria terra, que o comoviam. Não era o cheiro picante das árvores e da relva ressecada, nem da poeira. Ele conhecia bem o Oriente. Os odores ali apenas eram mais insistentes do que em Alexandria ou no Cairo, em Tebas ou na Síria. Nenhum daqueles odores comovia Lucano, mas apenas a ideia de que ali tinham vivido os sábios e os profetas, os patriarcas e os homens poderosos, os homens de Moisés, Davi, Saul, Elias, que aquela era a terra de Golias, de Gaza, de reis e guerreiros, de Samuel e Salomão. Ali tinham retumbado os trovões dos tempos. Ali Deus caminhara como um terremoto. Ali o Sinai mugira, trovejara e ficara entorpecido pelos coriscos. Ali os mandamentos tinham sido dados aos homens. Ali se havia erguido a concepção de que o homem podia ser mais do que o homem e que lhe ordenavam que assim fosse. Ali, naquela pequena região, os gigantes, os titãs, tinham realmente saltado da terra, e o retumbar de suas vozes ecoara, mesmo no silêncio. Ali havia mais sabedoria do que a Grécia concebera, mais grandeza do que Roma conseguira sob o sol. Não existia ali uma polegada de terra que não fosse abençoada. Não havia uma árvore que não se erguesse em maravilha. Ali os heróis espirituais tinham tido seu ser, e suas sombras caminhavam em cada estrada. Ali uma jovenzinha levara Deus em seu ventre, e ali se manifestara o homem. Ali ele vivera, e ali ele morrera, e ali preferia falar como homem. Estou em meu lar, pensou Lucano, e nele havia profundo arrebatamento, porque Deus, naquele pequeno pedaço de terra, fizera seu próprio lar, entre os que escolhera para ouvi-lo. Os que iam diante da biga levavam tochas, como frâmulas escarlates. Refletiam uma árvore ocasional, uma pedra, um caminho apedregulhado, rostos, lombos de cavalos. Lucano viu que se iam na direção de dois palácios impressionantes. Clócio apontou para um deles. Pilatos, disse, apontou para o outro. Seu querido amigo, o tetrarca de Jerusalém, Herodes Antipas. Os edifícios brancos de colunas brilhavam à luz do luar. O palácio de Herodes era rematado por um domo dourado. Legiões romanas começavam a margear a estrada, saudando. A cidade jazia lá embaixo, toda em telhados rasos, prateados, tocada de fogo, pelas tochas e pelo pálido fulgor das lanternas. De algum lugar vinha o lamento de uma mulher. Amanhã eu vos mostrarei um dos nossos grandes templos, disse Clócio orgulhoso. Duas vastas estátuas, uma de Zeus e outra de Apolo, de frente uma para a outra. Zeus de mármore, Apolo de pórfiro vermelho. Esta é uma região muito estranha. Os judeus desprezam nossos templos em toda parte, desviam o rosto deles, e são um povo mais religioso que existe. Eu vos digo, não há meios de compreender os judeus. Os piores entre eles cospem quando passamos. Muitos dos nossos soldados casaram-se com bonitas donzelas judias, mas só depois da mais dolorosa circuncisão, e só depois de prolongado choro por parte das mães e de escândalos por parte dos pais. Até parecem selvagens
da mais negra África. Ele ria. Deseja manter-se à lei, sem eiva alguma, disse Iléu rigidamente. Clócio piscou um olho para Lucano. É como vos digo, continuou. São muito estranhos. Detestam Herodes, mesmo quando ele fica de pé em seu templo de Jerusalém e espalha cinzas na cabeça e faz sacrifícios. Olham suas lágrimas com desdém. Ah, mas como são encroados! Animou os cavalos com o estalido de chicote. Mas esta terra tem para mim uma curiosa fascinação. Prisco terá muito que contar-vos. É preciso descontar muita coisa. Ele não está realmente bem. Por que não? Perguntou Lucano com o primeiro alarma, levantando a voz sobre o ruído da biga. Clócio ergueu os ombros. Esteve de serviço na crucificação de um miserável rabi judeu e parece que lhe fizeram algum feitiço. Os judeus têm encantações próprias e eu já te disse que odeiam os romanos. Estou feliz por ver-te aqui. Conseguirás afastar com risos as superstições de teu irmão. Mais uma vez sua voz mostrava-se estranha. Lucano relanceou os olhos para Iléu, Ba-Arrã, e os olhos dele olhavam silenciosamente para a dança das tochas contra o vento. Como sabes, continuou Clócio, guiando habilmente seus grandes cavalos. A família de Prisco não está com ele, e até a crucificação, Prisco era o mais alegre e o mais robusto dos homens, o meu oficial predileto. Frequentava também as prostitutas mais elegantes e fanfarronava pelas tavernas. Entretanto, acrescentou, lembro-me de que ele tinha frequentes crises de melancolia e tornava-se meditativo, mesmo antes dessa crucificação, e discutia comigo a respeito de Roma, desejando se convencer de que a nossa nação não era verdadeiramente depravada, perdida e corrupta. Não recorda meu tio, o senador, que verdadeiramente morreu por sua pátria, como qualquer general numa batalha e sem razão alguma? Mas agora devo dizer-te que Prisco mudou. De que forma? A voz de soldado de Clócio tornou-se evasiva. Sou médico por acaso? Trouxe-o para Cesareia, pois que o amo como a um filho. Não te alarmes, disse Clócio bondosamente. Pode ser coisa sem importância. Tanto Pilatos como Herodes mandaram-lhe seus melhores médicos a meu pedido, e 2 estão agora com ele, e poderás conversar com ambos. A mim dizem muito pouco. Prisco passa o tempo em sua cama e parece ter dificuldade para comer. Estoura às vezes em lágrimas misteriosas, mas os médicos não permitem que se façam perguntas. Esses médicos são arrogantes e tomam liberdade mesmo com os soldados. Tocou o braço de Lucano amistosamente com o cabo de seu chicote. Ah, eu te deixei preocupado. Sossega. Garanto-te que Prisco está sendo tratado por seus amigos e que, como irmão e médico, irás curar logo o rapaz, com lógica e razão. Lucano estava alarmado com a maneira evasiva de Clócio, mas sabia que este também era obstinado e não desejava continuar discutindo Prisco. Disse, então, no dia daquela crucificação, houve trevas, não houve? Houve. E dizem também que muitos viram os mortos pelas ruas e pelas casas. São pessoas muito supersticiosas. O sol realmente escureceu e ficou perdido durante muito tempo, mas foi apenas um temporal de poeira. Hesitava. Prisco pode contar-te, se o persuadires a falar. Chorou como uma mulher quando eu lhe falei,
nas poucas ocasiões em que me deixaram aproximar-me dele. E por que chora ele? Indagou Lucano obstinadamente. Prócio sorriu-lhe com exasperação. Tenho receio de te falar, meu querido amigo, pensando no teu riso. Ele declara que foi Deus, ou talvez Zeus, ou Hermes, ou Osíris, ou Apolo, que morreu naquela cruz de criminosos. Não rias de mim, eu te imploro. Estou repetindo apenas o que teu irmão me disse. Lucano ficou silencioso e Prócio olhou para ele divertido. Não te preocupes, disse, tornando-se de certa forma aflito. Estou certo de que ele não está louco, mas é apenas vítima de algum encantamento ou de sua própria imaginação. Por que está ele aqui? Perguntou Lucano em voz baixa. De novo Prócio hesitou. Eu sugeri isso, pois durante muito tempo ele andou estonteado em Jerusalém, e os soldados repararam nisso e na sua palidez, nas maneiras abstraídas, nas súbitas explosões de lágrimas. Queria eu, por acaso, que esse escândalo fosse relatado em Roma, e a Tibério, que mudou selvagemente para pior e agora odeia todo mundo? Não podia deixar que Prisco caísse em desgraça, que voltasse a Roma, para ser punido por um comportamento que falasse em detrimento de sua fama como soldado romano. Isso é muito mal em Jerusalém, eu te digo. Desde aquela crucificação, houve muita turbulência ali, e muitos soldados são parte da loucura histérica. Pilatos foi forçado a banir os seguidores do Rabi crucificado, a fim de restabelecer a paz, e finalmente eles fugiram da cidade. Mas as coisas ainda andam muito agoureiras por lá. A ralé bate-se com frequência contra os que murmuram ser realmente o Rabi, o Deus judeu. Bem sabemos o que é, em toda parte, o populacho do mercado, em nome de Marte. Nada mais quer do que arranjar levantes e conflitos, pois seus componentes têm almas de animais e amam a excitação, seja qual for a causa. São anônimos. O tumulto lhes dá oportunidade de assumirem a postura de homens e tornarem-se importantes, mesmo que seja apenas diante da lei, que eles odeiam naturalmente. A voz de Prócio expressava uma irritação mal-humorada, e Lucano não tornou a falar. Compreendia que aquela cólera não era dirigida contra ele, mas contra as turbas universais da plebe. Prócio resmungava furiosamente. Ah, se ao menos nós, soldados, tivéssemos permissão para reprimir a ralé, outrora era permitido e era salutar. Mas agora, a ralé em toda parte tem de ser bem tratada, instalada, alimentada e divertida, pois tornou-se um terror. Contudo, quem a fez assim? Os estadistas venais, que desejam seu apoio, malditos sejam. Lucano percebeu que agora subiam através de jardins luxuriantes, pois odores suaves prevaleciam em toda parte, bem como o perfume resinoso das árvores. Viu fontes luminosas, distantes à luz do luar, como a ninfa das águas, dançando na solidão contra as trevas da noite. Ouviu o monótono bater dos pés dos soldados, e em cada portão brilhavam elmos e espadas nuas. A cúpula dourada da casa de Herodes revitalizava com a luz da lua. Os cavaleiros e bigas entraram pelo último portão e a casa de Pilatos estava diante deles, luzindo como se fosse feita de alabastro. Uma vez, no magnificente vestíbulo iluminado, cheio de estátuas, de flores e de lindo mobiliário, Prócio sugeriu que seus hóspedes se retirassem para os quartos que os esperavam e descansassem até a hora do jantar.
Lucano percebeu que seu amigo estava constrangido e sombrio, tomado de pensamentos secretos e desejoso de se livrar dele por algum tempo. Pôs-lhe a mão no braço e disse-lhe: Clócio, eu não estou cansado. Gostaria de conversar com os médicos de Prisco, pois estou muito ansioso. E também há muito tempo que não vejo meu irmão. Certamente, meu querido Lucano, falou Prócio cordial. Considera esta casa como tua, na ausência de Pilatos. Sorriu a Iléu e deu-lhe uma palmada no ombro. Senti falta de ti, declarou. Olhou para Arrié e piscou um olho. Não há nada como uma fortuna para trazer ao lar os que se perderam. Os escravos vos levarão aos vossos apartamentos, meus caros amigos, e mais tarde, ao jantar, ficaremos à vontade e falaremos de muitos lugares. Meteu os polegares no cinturão, depois tirou o elmo. Realmente estava calvo, mas sua calvície aumentava-lhe o aspecto viril. Tocou no cotovelo de Lucano, evitando-lhe os olhos. Vem, disse. Os médicos estão agora com Prisco e podem dizer-te muita coisa que não sei. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.